This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como a mitologia pode definir o futuro de uma nação? Até que ponto a posse de uma terra é determinante para o desenvolvimento de um povo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do México. Esse episódio está dentro de uma série onde eu conto a história de diferentes países, mostrando as suas origens e os seus principais eventos para compreendermos melhor o contexto atual dessas nações. A ideia é te dar um bom panorama histórico de cada país. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, o que nós temos que saber sobre o México é que o território em que esse país se desenvolveu já era habitado há muito tempo. Uma das primeiras civilizações de mais destaque que ocupou a América Central foram os maias, por volta do ano 2000 a.C. E essa civilização se desenvolveu a partir da agricultura, que em seguida deu lugar à criação de cidades cada vez mais complexas. Os maias viviam nessa região com vários outros povos que foram interagindo entre si. De todos esses povos, o que mais tem relação com a história do México foram os astecas, que começaram a se organizar por volta do ano 1300 d.C. E eles próprios se chamavam de mexicas. Eles eram nômades e diziam serem originários de um povo que vivia mais ao norte. Mas infelizmente nós não sabemos quanto ao norte, e por isso nós não sabemos qual é esse povo. Como qualquer povo, país ou reino, os astecas também tinham mitos originários que serviam para contar a sua história às futuras gerações. Os astecas, antes de se estabelecerem em uma cidade fixa, eram um povo que vagava pelo deserto em busca de melhores condições de moradia e sobrevivência. Eles tinham uma relação muito íntima com a religiosidade animista, e isso deu a eles uma profecia. Esse povo ia parar de marchar pelo deserto quando avistasse um cacto dentro de um lago, e acima desse cacto teria uma águia devorando uma cobra. De acordo com a lenda, o deus da guerra, Huitzilopochtli, iria mostrar onde eles encontrariam tal visão. Depois de 200 anos vagando pelo deserto, finalmente encontraram a águia prometida comendo uma cobra em cima de um cacto dentro de um lago. Esse lago era o Lago Texcoco, e ali fundaram a cidade de Tenochtitlan, a futura capital do Império Azteca. E eu não sei se você estava ligado, mas sabe a bandeira do México? Sabe aquele símbolo pequenininho que tem bem no meio dela? Dá uma olhada aí na bandeira se você puder. O símbolo é justamente a profecia, uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto dentro de um lago. Ou seja, gente, o processo de formação nacional do México moderno contempla essa história dos nativos mesoamericanos. Por volta do ano 1434, os astecas propuseram criar uma aliança com outras 2 cidades-estado, Texcoco e Tlacopan. Essa aliança entre as 3 cidades ficaria conhecida como a Tríplice Aliança e teria como principal objetivo unir forças para se tornarem uma grande potência contra um inimigo em comum chamado de tepanecas.
A Tríplice Aliança venceu a batalha contra os tepanecas, e a cidade de Tenochtitlan se tornou a capital desse novo império que estava se formando. Com o passar dos anos, a partir de 1434, o Império Azteca conseguiu dominar quase todos os povos de parte da Mesoamérica, mantendo as lideranças locais como súditos do imperador azteca. A forma que a capital tinha de manter as relações com as outras cidades conquistadas era através do pagamento de impostos e da entrega de homens para compor o exército azteca em caso de guerras e nas campanhas de expansão. Porém, temos que tomar um cuidado. Não podemos achar que todos esses povos que passaram a integrar o Império Azteca eram do mesmo povo. Quem explica isso muito bem é o historiador Jorge Luiz Ferreira, ao dizer que, abre aspas, a Confederação Azteca passou a formar uma rede de dominação poderosíssima, que se estendeu de costa a costa da Mesoamérica, dominando e tributando a maioria dos povos da região. Falar em Império Azteca é falar de uma homogeneidade de uma etnia, Nahuatl, que nem sempre foi aceita facilmente. Fecha aspas. O que o professor Jorge está falando é que os aztecas sim conquistaram outros povos menores, mas isso não fez do seu império algo completamente coeso e sem fissuras ou conflitos. Essa informação é muito importante, porque vai fazer muita diferença com a chegada dos europeus no território azteca no ano de 1519. Nesse período, os aztecas eram liderados por Montezuma II, que tinha subido ao trono alguns anos antes, depois de substituir o imperador que faleceu e ter que mostrar que era capaz de comandar o império. O que talvez ele não soubesse é que ele seria o último imperador do seu povo. A coroa espanhola foi a responsável pela tentativa de colonização da maior parte do território americano, principalmente a Mesoamérica. Um dos líderes dessa expedição por parte dos europeus foi Hernán Cortés, que passou a escrever cartas para o rei da Espanha. Em pouco tempo, Montezuma percebeu que os espanhóis seriam um problema para o seu império, mas o que ele não contava é que Cortés teria a ajuda dos povos subordinados pelo Império Azteca para lutarem lado a lado. Um povo que se aliou a Cortés foi o Tlaxcalteca, que quando as guerras começaram, tinha um contingente militar bem maior que o do próprio Cortés. A guerra entre espanhóis e astecas começou em 1519 e terminou em 1521, com uma vitória avassaladora dos europeus. Com o enfraquecimento asteca, foi muito mais fácil para os espanhóis simplesmente exterminarem os seus inimigos. Montezuma até se entregou para tentar negociar uma rendição, mas não adiantou e ele foi morto. Quem assumiu o controle do império no seu lugar foi o seu sobrinho, Cuauhtémoc, que aos 23 anos foi capturado pelos espanhóis e torturado até a morte. A capital do império, Tenochtitlan, foi invadida e dominada em 1521, colocando oficialmente um fim ao Império Azteca. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Com a conquista daquele território, os espanhóis criaram um novo grupo étnico, os mestiços, resultado da violência sexual contra as mulheres nativas.
Durante o período colonial, que durou de 1521 a 1810, o atual México passou a ser conhecido como Nueva Espanha, ou Nova Espanha. A maior parte dessas terras era dominada por proprietários espanhóis e os seus descendentes brancos. Na realidade, a política e a economia do México colonial eram totalmente dominadas pelos europeus. Abaixo deles tinham os mestiços e os povos indígenas que ocupavam as funções de trabalho pesado e forçado na colônia. Como aconteceu em toda a América, a Nova Espanha servia como um ponto comercial e, principalmente, um ponto de extração de recursos minerais para a metrópole. O México fornecia grãos, cana-de-açúcar e ouro para a Espanha. Essa relação se manteve relativamente estável até a virada do século XVIII para o XIX, onde alguns eventos na Europa transformaram as expectativas daqueles que viviam no atual México. A luta pela independência começou em setembro de 1810, liderada pelo padre de ascendência espanhola Miguel Hidalgo. Depois que Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e tirou o rei espanhol do trono, os conservadores mexicanos e os proprietários de terras, que eram favoráveis à família real espanhola, se viram em um dilema por não aceitarem a presença francesa no trono da Espanha. O processo de independência do México nasceu de uma aliança um tanto inusitada. De um lado, os liberais, que defendiam um México democrático. Do outro, os conservadores, que queriam que o México fosse governado por um monarca da Casa Real de Bourbon, garantindo a independência, mas que mantivesse as coisas relativamente como estavam. O governo espanhol não aceitou a separação do México, e com isso, nomes ligados à igreja se destacaram na defesa da independência mexicana. As figuras mais importantes desse processo foram os padres José Maria Morelos y Pavón, Vicente Guerrero e o general Agustín de Iturbide. Uma guerra foi iniciada em 1810 e o México só conseguiu a sua separação oficial em 1821, com a assinatura do Tratado de Córdoba. Em 1821, Agustín de Iturbide, que é o general que lutou pela independência, se autoproclamou imperador. Uma rebelião contra Iturbide em 1823 levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos, um governo republicano. Em 1824, o político Guadalupe Victoria se tornou o primeiro presidente do México e logo enfrentou muitos desafios envolvendo dilemas internacionais. Uma das principais características da história do México desse período é estar diretamente ligado ao seu vizinho Estados Unidos. Porém, nem sempre isso significou uma relação pacífica e amistosa. Na verdade, foi exatamente o contrário. Quando olhamos hoje em dia o mapa da América do Norte, nem imaginamos que o maior país dessa parte do continente era o México e não os Estados Unidos. As regiões do Texas, Centro-Oeste e da Califórnia, que hoje pertencem aos Estados Unidos, eram todos do México. Quando os mexicanos se tornaram independentes, eles tiveram muitas posses que eram da coroa espanhola, e com isso muitos dos seus territórios. O grande problema é que boa parte dessas terras não eram tão habitadas quanto as regiões da Mesoamérica. Num primeiro momento, a crise foi apenas diplomática. O México se tornou independente em 1821, e os Estados Unidos reconheceram esse país, incluindo os territórios que eu acabei de citar. Porém, conforme o tempo foi passando, os fazendeiros estadunidenses foram chegando em territórios mais ao oeste. Assim, os Estados Unidos passaram a questionar a legitimidade do México em relação a esses territórios que eram tão pouco habitados. O governo dos Estados Unidos incentivava essa invasão por conta da descoberta do ouro na Califórnia. Em um primeiro momento, as disputas ficaram restritas a gabinetes políticos, mas não demorou muito tempo para que uma guerra de fato começasse entre esses dois países. Após muitas negociações fracassadas, o presidente dos Estados Unidos, James Polk, ordenou a invasão e a ocupação do território do Texas por parte da sua população. E isso foi encarado pelos mexicanos como uma afronta à sua soberania. Como resposta, o presidente mexicano Antonio López de Santana declarou guerra contra os Estados Unidos, dando início à Guerra Mexicano-Americana, colocando em disputa esses territórios.
A guerra entre os Estados Unidos e o México começou no ano de 1846 e não demorou muito tempo, chegando ao fim em 1848. Mesmo sendo uma guerra até que curta, esse conflito serviu para que o exército mexicano fosse testado. Ao todo, lutaram do lado mexicano mais de 80 mil soldados. Mesmo assim, as tropas não foram capazes de frear o avanço dos Estados Unidos ou driblar o bloqueio marítimo imposto durante o período da guerra. O México não teve outra alternativa que não fosse a rendição e a concessão dessas terras. A guerra chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo, assinado em 1848, e que concedia as terras em disputa para os Estados Unidos. 30% do território que os Estados Unidos têm hoje são provenientes desse tratado. Olha quanta coisa o México perdeu. A contrapartida dessa concessão foi o pagamento de aproximadamente 15 milhões de dólares de indenização e uma dívida de outros 5 milhões, o que na época era muito dinheiro. Desde a perda dessa guerra, a população mexicana lamentou muito a vitória dos Estados Unidos. E mesmo que esses valores de indenização pareçam bons, historiadores afirmam que o presidente Santana usou quase tudo em benefício próprio. Em 1855, um político chamado Ignacio Comonfort, líder dos que se diziam moderados, foi eleito presidente. Os moderados tentaram encontrar um meio-termo entre as posições inflamadas dos liberais e as contidas dos conservadores. Durante a sua presidência, foi aprovada uma nova Constituição. A Constituição de 1857 mantinha a maior parte dos rendimentos e privilégios que a Igreja Católica desfrutava no período colonial, mas, ao contrário da Constituição anterior, não identificava a Igreja Católica como a única religião do país. Essas reformas foram inaceitáveis para os líderes do clero e para os conservadores, o que acabou gerando a expulsão de vários membros do gabinete do presidente, e por conta de uma rebelião popular, um intenso processo de reforma política se prolongou até janeiro de 1861, em um cenário de uma guerra civil. Muitos moderadores passaram para o campo dos liberais, convencidos de que o poder político da igreja tinha que ser reduzido. Em um determinado período, existiram ao mesmo tempo dois governos, um liberal e um outro conservador, sediados em Veracruz e o outro na Cidade do México. Os liberais saíram melhor dessa crise com a eleição do presidente Benito Juárez, que transferiu a sua nova administração para a cidade de Tenochtitlán. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como o México se desenvolveu apesar desses desafios. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre imperadores, governo, terras, lutas e revolução. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. O povo mexicano pediu, como pedem as pessoas educadas pacificamente, na imprensa e na plataforma, a derrubada da ditadura, mas não foi ouvido. Ele foi respondido com balas, coronhas e cavalos. E só quando repeliu a força com força, suas queixas foram ouvidas. E o tirano, assim como a trupe de povos científicos, viram-se derrotados e contemplaram o povo vitorioso. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo revolucionário Emiliano Zapata em um dos eventos mais importantes da história do México, a Revolução Mexicana. Foi nesse levante que várias demandas populares foram exigidas e uma intensa luta pela terra começou. Para compreender como o México entrou nessa situação, temos que olhar para o final do século XIX e também para a influência que os europeus tiveram sobre esse país.
O mandato presidencial de Benito Juárez foi interrompido por mais uma interferência estrangeira, dessa vez da Casa Real dos Habsburgo. Os conservadores mexicanos tentaram instaurar uma monarquia ao ajudar a trazer para o México um arquiduque da Casa Real da Áustria, conhecido como Maximiliano de Habsburgo, junto com sua esposa, Carlota de Habsburgo. Eles contaram com o apoio militar da França, que estava interessada na exploração das minas ao noroeste do México. Naquele momento, o exército francês era considerado um dos mais eficientes do mundo e conseguiram derrotar as forças do governo mexicano, comandadas pelo general Ignacio Zaragoza. Como consequência, Maximiliano foi coroado imperador do México. Maximiliano de Habsburgo defendia o estabelecimento de uma monarquia limitada, partilhando o poder com um congresso democraticamente eleito. Essa posição era muito liberal para os conservadores mexicanos, enquanto que os liberais se recusavam a aceitar um monarca, deixando Maximiliano com poucos aliados dentro do México. Maximiliano acabou sendo capturado e executado no Cerro de las Campanas pelas forças leais ao ex-presidente Benito Juárez, que havia mantido o governo federal em funcionamento durante a intervenção francesa que colocou Maximiliano no poder. Em 1867, a República foi restaurada e uma nova Constituição foi criada que, entre outras coisas, confiscou as propriedades da Igreja Católica, que na época era dona de quase metade do país. A Constituição também estabeleceu que os casamentos deveriam ser oficializados pela esfera civil e não mais pela religiosa, e proibia a participação dos sacerdotes na política. Na prática, era uma separação total entre a Igreja e o Estado. Por conta desse cenário, houve um grande ressentimento por parte dos conservadores contra o presidente Benito Juárez, e os generais do exército conduziram o país a uma rebelião, tendo Porfírio Díaz como a nova liderança política do México, com a promulgação do Plano de Tuxtepec em 1876, que colocou Porfírio no poder. Essa não foi a única intervenção da França no México. Existiu também a Guerra dos Pastéis, envolvendo o México e a França. E eu vou explicar melhor o que foi essa guerra com um nome bem curioso, né? No episódio exclusivo que eu faço semanalmente para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, quando o Porfírio Díaz assumiu o controle no México, ele tinha algumas missões: pacificar e reorganizar o país depois de anos de conflitos armados e crises econômicas, além de ter que melhorar a condição de vida da população e modernizar o México, que a essa altura estava ficando para trás em uma economia que estava se tornando cada vez mais globalizada. A questão é que Porfírio Díaz não foi um presidente comum. Vocês sabem quanto tempo o Porfírio Díaz ficou no poder? Cara, ele ficou mais de 30 anos. O seu governo foi de 1876 a 1911, tendo uma pequena interrupção entre os anos de 1880 a 1884. Fora isso, o México foi governado pelo Porfírio Díaz. Eu nem preciso falar que para um político ficar tanto tempo no poder, uma das principais características do seu governo é ser extremamente autoritário. Esse período na história do México foi tão longo e marcante que ficou conhecido como regime porfirista, ou até mesmo porfiriato. Dessa forma, podemos chamar Porfírio Díaz de um ditador, porque em todo esse período o processo eleitoral foi completamente conturbado. Em muitas das eleições, juízes foram comprados e fraudes foram cometidas. Por conta desse processo caótico, o México acabou ficando bem atrasado em relação aos outros países do mundo. Com uma população extremamente ligada à produção agrícola, o país tinha uma necessidade urgente de modernização, e foi exatamente nisso que o governo do Díaz focou. Porfírio buscou abrir a economia do país para o capital estrangeiro, fazendo com que a economia mexicana fosse muito convidativa para quem era de fora, principalmente para os estadunidenses. Além disso, Díaz modernizou o transporte para que a produção pudesse ser vendida para mais locais. Olha só o que o historiador Carlos Alberto Sampaio falou sobre esse período, abre aspas.
Seu regime foi responsável pela centralização política e econômica do país. O Estado oligárquico foi muito importante para o México, pois propiciou a unificação nacional e a centralização política. Seu governo foi responsável pela colonização de terras baldias, melhorou as comunicações e os transportes, realizou mais obras públicas e as cidades foram objetos de reformas urbanísticas. Fecha aspas. Porfírio Dias fez com que esse crescimento econômico ficasse restrito a uma parcela muito pequena da população. Na prática, houve desenvolvimento, mas a concentração dessa riqueza ficou nas mãos de poucos. Para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa que mostra que em 1910, menos de 1% das famílias mexicanas eram donas de 85% das terras do país. Vocês têm noção do quanto isso é desigual? Na prática, a economia mexicana estava concentrada nas mãos de Porfírio Dias, de algumas elites estrangeiras e de uma pequena elite local. Molecada, grava uma coisa. Quando um país passa por um crescimento econômico, mas esse avanço fica concentrado nas mãos de poucos, com o passar dos anos, as fissuras sociais vão ficando cada vez mais expostas. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta um país melhorar apenas nos índices, se a vida da população não melhorar junto. Uma hora ou outra, a bomba vai estourar. E foi exatamente isso que aconteceu no México. Foi a partir desse cenário de pobreza e falta de terras que a Revolução Mexicana teve início no começo do século XX. Essa revolução foi importante por mostrar que existiam diferentes demandas na sociedade mexicana, e nomes importantes surgiram e ganharam muito destaque. A principal reivindicação das camadas mais pobres era a reforma agrária. Por outro lado, existia uma elite financeira mexicana que não chegava a ser aquela que estava comandando o país junto com Porfírio Dias, mas também estava melhor que os mais pobres. Para esse grupo, o México precisava passar por uma reforma liberal, onde uma abertura política deveria acontecer, e essa elite mexicana conseguiria mandar embora os estrangeiros, principalmente os estadunidenses. Para essa elite, a saída para o México eram reformas liberais, tanto econômicas quanto políticas. É por haver essa grande diferença nas demandas que muitos historiadores costumam classificar como revoluções mexicanas, no plural. Bom, por essa série de motivos que eu acabei de listar para vocês, o século XX vai começar quente no México, principalmente a década de 1910. Foi nesse ano que Porfírio Dias tentou a sua 7ª reeleição, e um candidato liberal surgiu como um possível adversário viável. O liberal Francisco Madero até tentou, mas o presidente em exercício venceu mais uma eleição. Madero não aceitou a vitória do líder autoritário e acabou sendo preso. Em sua prisão, Madero começou a escrever cartas e manifestos convocando a população a se revoltar contra o Dias. Nesses manifestos, Francisco Madero tentava mobilizar as classes mais pobres, prometendo uma reforma agrária caso o ditador mexicano fosse derrubado. Essa é a origem da Revolução Mexicana. A partir de uma agitação popular liderada pelas elites nacionais, um golpe de Estado foi feito e conseguiu derrubar Porfírio Dias. A partir de 1911, o México poderia começar um novo ciclo, onde as reformas agrárias poderiam ser feitas e a população finalmente seria contemplada em suas políticas públicas. O único problema é que quando Francisco Madero assumiu o poder no México em 1911, ele não cumpriu quase nada daquilo que havia prometido à população, muito menos resolveu a questão das terras. Depois que o liberal Madero deu as costas para o povo, a insatisfação popular era tão grande que surgiram lideranças próprias dos camponeses que iriam fazer muito barulho na política mexicana. Eu tô falando principalmente de Emiliano Zapata e Pancho Villa, dois dos nomes mais famosos quando falamos de lideranças populares da Revolução Mexicana. Emiliano Zapata havia sido um líder do Exército Mexicano do Sul, e com esse clima de revolução e revolta popular aumentando cada vez mais, Zapata se tornou um líder dos camponeses e porta-voz das necessidades do povo, principalmente na defesa de uma reforma agrária profunda no México. Além de Zapata, um outro líder popular despontou no mesmo período, um homem chamado Pancho Villa.
Diferentemente de Zapata, Villa tinha uma origem mais humilde. Ele havia sido soldado de baixa patente no exército mexicano e, quando foi dispensado, tinha como principal ocupação ser um ladrão de gado. A atuação de Villa estava mais ligada ao norte, trabalhando com fazendeiros que comercializavam gado com os Estados Unidos. Pancho Villa também se tornou uma liderança popular muito influente e que defendia uma reforma agrária. Porém, uma reforma mais parcial e que contemplasse as camadas mais baixas do exército e os antigos colonos que haviam perdido as suas terras. Emiliano Zapata e Pancho Villa foram responsáveis por iniciar uma organização popular contrária ao governo liberal de Madero. Pancho Villa no norte e Emiliano Zapata no sul formaram diversas milícias que invadiam fazendas para forçar a reforma agrária. Além dessa atuação mais violenta em busca de terras, Emiliano Zapata e Pancho Villa produziram um documento mostrando quais eram as reivindicações do povo. Esse documento se chamou Plano de Ayala e foi produzido em 1911 como uma reação ao governo de Madero. Nesse plano, Zapata e Villa chamaram Madero de traidor, convocavam todos os trabalhadores do campo para a revolução e o objetivo principal de toda essa manifestação era cumprir uma reforma agrária. Se liga só no que o historiador Womack Jr. falou sobre o Plano de Ayala, abre aspas. Os zapatistas não se conformaram com a mudança política, ou seja, somente com a substituição de Díaz por Madero como uma dança de cadeiras entre membros das elites políticas e econômicas. Queriam as mudanças sociais pelas quais tivesse valido a pena lutar. Fecha aspas. Isso aqui é bem maneiro, né? Porque se você olhar apenas para as transformações políticas no México, você vai concluir que muita coisa de fato mudou. Derrubaram um ditador, a economia foi aberta para o capital estrangeiro, mas e a população? E a grande massa, que é quem realmente faz o país andar? Esses, infelizmente, não estavam sendo contemplados. Zapata e Villa vão representar justamente essa camada da sociedade, que cada vez mais estava se revoltando contra o sistema político. Mas esses líderes populares não atingiram os seus objetivos. Em 1917, uma nova Constituição foi feita, na tentativa de frear esse ímpeto radical. Mas depois que a Constituição de 1917 foi aprovada, esses movimentos populares foram extremamente perseguidos, incluindo Emiliano Zapata e Pancho Villa. Em 1919, Emiliano Zapata foi morto, e o seu corpo foi exibido como um troféu pelo governo em exercício. A perseguição continuou até que em 1923, Pancho Villa também foi assassinado por forças do governo mexicano. Após a morte desses dois importantes líderes, a organização popular foi se enfraquecendo aos poucos, mas a necessidade de reformas só cresceu. O mais correto é afirmar que a Revolução Mexicana ainda não acabou, porque até hoje ainda existem grupos políticos que lutam para que aconteça uma reforma agrária no México, pauta que está sendo pedida desde o começo do século XX. Como a Revolução Mexicana foi um tema que não se resolveu no país, o México teve muitas dificuldades em se modernizar e avançar em reformas que beneficiassem o povo. Ao longo do século XX e nos primeiros anos do século XXI, a situação dos trabalhadores mexicanos piorou, fazendo com que muitos deles tentassem encontrar melhores oportunidades nos Estados Unidos, mesmo que os mexicanos não sejam tão bem recebidos, aumentando ainda mais a crise desse povo. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Civilização Maia, o segundo se chama Império Azteca e o terceiro se chama Revolução Mexicana. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do México, estamos falando de um território que é ocupado há milhares de anos. A origem dessa região está ligada a trocas culturais de diversos povos como os maias e os astecas. As coisas mudaram com a chegada dos espanhóis na região, dominando os nativos e fazendo com que eles se tornassem colonos. Após a independência do México em 1821, eles precisaram lidar mais uma vez com interferências estrangeiras. Após expulsarem essas nações inimigas, o México se viu em um dilema, porque a população precisava de uma reforma agrária, fato que não aconteceu mesmo depois de muita luta social.
Ao longo da história desse país, podemos perceber que quando o básico não é concedido ao povo, a nação enfrenta muitas dificuldades em se desenvolver. E grupos radicais surgem, como por exemplo o subcomandante Marcos, que ficou famoso no final do século XX e no início do século XXI pela luta ao acesso às terras, mas luta com uma máscara de maneira anônima. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!